Boa noite, família. Boa noite. Primeiro agradecer o convite dessa festa, né? A gente diz que é uma festa porque a gente confia muito naquela promessa do Mestre, quando nos dizia que onde se encontrassem 2, 3 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele aí estaria no meio deles. E é interessante dizer isso, porque certa feita, os discípulos de João Batista, o precursor que anunciava a vinda do Messias, procuram Jesus e dizem assim: ó, nós, os discípulos de João e os dos fariseus, nós jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam, não? Aí Jesus vai trazer uma pérola para a humanidade. Vai falar assim: mas como é que eles vão jejuar se eles estão com o noivo? Você já viu alguém que está numa festa de jejuar? Vocês já foram para a festa de jejuar, gente? Já? Quem está na festa não é para jejuar. Momento chega na vida com altos e baixos que nós vamos abrir mão de determinados aspectos, mas estar com Cristo é estar com o noivo. João Batista falava isso, anunciando a presença de Jesus entre nós, né? Ele é o amigo do noivo, ele se alegra, mas a esposa, a igreja, pertence a esse noivo. Então nós temos que nos atrelar, enquanto igreja, a esse noivo, a Jesus, para que essa festa ocorra. Certamente aí vamos sendo inseminados por ele com valores inovadores e transformadores em nossas vidas. Isso não foi tão atual. Nunca foi, nos 2 milênios que ele esteve aqui. Mas falar de Jesus entre nós, Jesus aquele que transforma e traz para nós a ideia plena do amor, é falar de um projeto que data de muito tempo. Se a gente buscar a ciência comum que conhecemos, ela vai datar a formação planetária de quanto tempo? Você deve ter visto isso aqui nos últimos estudos, né? Nós passamos lá pelos capelinos, né? Vimos ali a presença do legislador Moisés trazendo a justiça, a lei para nós, e agora nós estamos aí, as portas com a presença crística junto de nós. Nós estamos falando de um planeta que foi elaborado e confeccionado há quanto tempo, família? Quem falou aí? 4,5 milhões? Bilhões! 4,5 bilhões de anos. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 9 e 10, você vai ter uma citação muito interessante que vai dizer que ali estava a luz verdadeira, falando da vida de Jesus por nós. Ali estava a luz verdadeira. O mundo foi feito por ele. Jesus participa da formação planetária. Quanto tempo? 4,5 bilhões de anos atrás, esse mestre, que é tido pela doutrina espírita como nosso guia e modelo, espírito crístico, há 4,5 bilhões de anos, construiu. É uma capacidade espiritual surpreendente. Comungando com essa fala de João no Evangelho, no capítulo 1, nós vamos ter um livro. A Caminho da Luz, no capítulo 1, Emmanuel vai dizer que Jesus, como a plena de espíritos responsáveis pelo sistema solar, vai extrair do Sol os elementos necessários para a confecção planetária. Há 4,5 bilhões de anos. Isso faz o maior sentido quando olhamos para o material que possuímos de referência espiritual, que é a Bíblia, né, como um todo, o Antigo e Novo Testamento, e logo nos primeiros movimentos que você tem ali, você vai ter uma citação que a Terra, no princípio, ela era como? Você se lembra?
Como que a terra era? Estou perguntando para os encarnados, gente. Como que ela era? Sem forma e vazia. Vocês conhecem alguma coisa que é sem forma e vazio? Vocês conhecem? Mas lá vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Se ela era, ela já existia. O que vocês acham? Ela era sem forma e vazia. Interessante isso, né? A gente lê lá e percebe essas nuances. Quando você vai junto desse mestre, na beira daquele poço, em Samaria, conversando com aquela mulher samaritana, você vai ter Jesus profetizando na vida dela, ela indo para a aldeia em Samaria comentar com a família que ela encontrou o Messias, e de repente aparecem discípulos trazendo comida para Jesus, que eles foram adquirir na aldeia próxima. Entregam o alimento para Jesus e falam: mestre, come. E Jesus vai trazer uma pérola para a gente, dizendo assim: que outra comida eu tenho para comer que vós não conheceis? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus se alimenta de fazer a vontade do Pai. Se no princípio a terra era sem forma e vazia, provavelmente ela já existia onde? No desejo paterno. Era da vontade do Pai que aqui se formasse uma escola, um hospital para o tratamento de almas que necessitariam, e que já foi até citado alguns dias atrás, por exemplo, quando exilados de um mundo em transformação, em transição, precisassem de continuar o seu processo educacional, por exemplo, vieram de Capela da Casa. É isso? Não foi visto aqui, provavelmente? Então você tinha que ter essa estrutura para receber não só de capela, mas de outros ambientes. Segundo consta nesse livro, A Caminho da Luz, vieram de lá alguns milhões de companheiros. Vale a pena citar desde já que hoje nós estamos passando no nosso planeta Terra pelo mesmo processo transformador de uma transição, onde muitos de nós estamos sendo gentilmente convidados a nos retirarmos. Gentilmente. Porque o mundo agora pede nova composição de seres capazes de se mostrarem socialmente em um novo patamar. Antônio, então, estão sendo exilados todos os malfeitores? Provavelmente. A terra vai ficar higienizada desses companheiros e teremos aqui somente companheiros em boa condição? Será que é assim? Quando você lê o Evangelho de forma profunda, muita coisa ali assusta um pouquinho. Por exemplo, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Lembra lá? É um título que você vai ter no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, depois das bem-aventuranças. E vai iniciar dizendo que vós sois o sal da terra. Vós quem? Os discípulos. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, o sal insípido é aquele que não cumpre a sua função de acentuar o sabor do alimento. O sal em si não vai ter gosto, mas a função dele é deixar o alimento mais saboroso. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão, olha que interessante, serve para alguma coisa, né? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você é sal da terra. Nós estamos no planeta Terra. Se você for insípido, se você não conservar, é uma função do discípulo, a conservação. Se você não acentuar o sabor da vida, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você vai servir de piso para os homens em outras paisagens. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos falar que a humanidade, como a conhecemos aqui, é uma pequena fração da humanidade mais ampla, que povoa todos os homens do
universo, onde existe o pensamento contínuo e a inteligência. É considerada a humanidade. Mas se... Tem uma caneta? Mas se nós não conseguimos fazer a função de sal da terra aqui, somos convidados a servir de piso. É verdade que na época você pegava o sal de citro lá e colocava nas ruas, não é? Baixar poeira. No templo ele era usado para pavimentação. Isso dá analogia. Mas julgando um olhar espiritual da proposta agora, a gente nota que a doutrina espírita te convidando o seguinte: não vai ter muita função, obrigado, não vai ter muita função aqui, obrigado. Mas, igual vieram de Capela para cá, você aqui na Terra agora é convidado a fazer uma seleção desses que deveriam já atuar de forma diferente aqui, mas vão servir de piso para a humanidade aqui, igual os capelinos, ou seja, aquele sistema de capela, um daqueles planetas lá que estava em transição, serviram de piso para a fixação da raça humana aqui. É um ciclo natural e importante. Pois bem, à época, quando os capelinos aqui chegaram, vieram anunciando a vinda deste amor, a vinda dessa luz, vieram anunciando a possibilidade transformadora dos seres que aqui estavam e que de alguma forma teriam um processo educacional importante. Aonde o que chega aqui então na Terra antes da presença do Messias, ou, se melhor dizendo, da luz do mundo? Quem que chega aqui? Foi visto ontem? Boa, Moisés. Moisés, quando ele chega, ele vai trazer uma lei civil, vai. Mas mais importante que a lei civil que ele trouxe na época, que mudou toda já, porque essa evolui, né? O que ele traz? Os 10? Uma pérola, né? Importante. Visto que nós precisávamos aqui de um processo educacional, volto a dizer. Saímos daqui cheio de mazelas e dificuldades, precisando nos tratar, cheio de tecnologia, cheio de conhecimento. Hoje que o homem comum está começando a explicar como é que faz pirâmide, né? Agora, está batendo intelectual com aquela turma que veio de lá. Mas até então, não dava. Mas recebemos direcionamento educacional. Então você recebe 10 mandamentos que de cara 7 deles vem com a palavra não na frente. Não matarás, não cometereis adultério, né? Assim vai. 7 com a palavra não. 3 te convidando a uma ascensão, que é amar a Deus, ao amor aí. Guardar o dia de sábado e honrar a irmã. Todos os outros, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Não é um processo interessante, né? É igual menino, né? É igual Paulo escrevendo naquela igreja aos Coríntios, né? Gostaria de te alimentar com manjar, mas eu vou alimentar com leite, ainda como meninos em Cristo. Porque vocês são carnais, não são ainda espirituais. Porque havendo entre vós, Paulo dizendo, né? Contenda, inveja, dissensão, não sois porventura carnais? Vocês conhecem alguém que tem inveja? Contenda? Só que Paulo escreveu isso já vai para 2 milênios, tá? Então a gente já tem que começar a pensar. Temos que começar a receber um material mais elaborado a fim de nos alimentarmos em novas bases. Mas ainda muitos de nós precisam do leite, como meninos em Cristo. Bom saber que esse envolvimento com esse mestre, com o Espírito Cristo, que é tido pela doutrina como nosso guia e modelo, já tem muita coisa a ser ofertada. Mas à época, ele nos dizia, trazendo os seus ensinamentos, e muita coisa eu tenho para nos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Lembra dele falando?
Questionado pelos discípulos porque falava para aquele povo por parábolas. Em Mateus 13, outros evangelistas narram, ele vai dizer, eles têm ouvidos, mas eles não conseguem ouvir. Eles têm olhos, mas não conseguem ver. Mas tudo que eu ouvi de meu Pai, eu nos tenho dado a conhecer. Ele traz isso para os discípulos. Então, quando falamos de um processo transformador, planetário ou de transição, como estamos vivendo hoje, não necessariamente são exilados somente aqueles chamados ou considerados malfeitores. Muitos de nós que já poderíamos estar num patamar de vivência dos ensinamentos crísticos e que ainda não conseguimos levá-los a efeito, nos vemos em situações às vezes constrangedoras, podendo somar de piso aqui, ó. Isso nós vamos chamar aqui de novo mundo. É um mundo primitivo, mas aonde quando você chega aqui, você chega cheio de valores novos, cheio de ideias tecnológicas. Você chega lá com vontade de mandar um zap, mas não tem. Não tem como. As habitações são rudes, corpos grosseiros, isso é possível, não é evolução. É você saindo daqui quase que em missão para cá. Mas é a perda disso que nós vamos chamar aqui paraíso perdido. Aqui tem choro e ranger de dentes. Você gostaria de usar o conhecimento, a tecnologia, o conforto? Aqui quando faz calor, a gente tira o ventilador. Aqui não tem não. Aqui os corpos são mais grossos. Aqui você olha a mulher na caverna lá, sua esposa, eu nem sei se dá para chamar de esposa. Você fala, não, você está barbada, mas é porque o corpo é grosseiro. É todo um reinício, aonde você chega com valores maravilhosos. Mas Moisés trazendo essa pérola para nós. Temos aí então no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a vinda desse Messias percebido como luz do mundo no Evangelho de João, através de uma citação interessante, dizendo que essa luz, quando viesse, segundo os profetas, essa luz, quando aqui apontasse, iria encontrar pelo menos 2 grandes grupos no processo educacional. Aqueles que já tinham um certo conhecimento do que era para fazer, que não faziam. Jesus esbarrou com essa turma quando chegou aqui. Ele chegou aqui, tinha o povo hebreu, lá os judeus, que tinham muito conhecimento, os fariseus, que ganharam o dicionário comum como hipócritas, por muito falarem, por fazerem. Né? Os escribas conheciam muito da lei. Era um povo que sabia tudo das coisas de Deus, mas vivenciava as coisas de Deus. E uma turma que queria conhecer, que queria aprender, mas às vezes era taxado pelo próprio povo mais conhecedor como homens pecadores, publicanos, meretrizes e assim por diante. Mas Jesus não raro falava com eles: vocês estão assentados, acomodados na cadeira de Moisés, os 10 mandamentos aqui, e principalmente a lei civil. Vocês estão acomodados, assentados na cadeira de Moisés, que não é uma cadeira ruim, mas vocês não estão nem entrando no reino e nem deixando entrar no reino. Porque essa entrada no reino, ela pede nascer de novo. Jesus não orienta Nicodemos com isso, no capítulo 3 do Evangelho de João. Vai dizer para aquele doutor da lei, aquele fariseu, príncipe dos judeus, cadeira cativa lá no Sinédrio, era o mestre em Israel e tem dificuldade de ouvir Jesus, quando Jesus falava assim: meu amigo, você está vendo um corpo novo, um menino de 30 e poucos anos, você já é um homem velho. Quando ele questiona, como posso eu, então, homem sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Você está falando de nascer de novo para ver o reino. E o nosso mestre vai ser claro para ele, dizendo: não é só nascer para ver o reino.
Não é só nascer de novo, não é só reencarnar. Porque isso, família, a gente vem fazendo inúmeras vezes. De capela para cá, daqui para o mundo está ali. Da presença do pai Abraão ao Cristo, foram quantas gerações, gente? Estou perguntando para os encarnados. Quantas gerações? Mateus, capítulo 1, versículo 17. Todas as gerações vão ser trabalhadas. No capítulo 17, você vai ter uma citação interessante, que ele mostra essa construção desse Cristo de amor para nós, quando ele diz assim, de sorte que de Abraão ao rei Davi, quantas gerações? Quantas? Não sei. Boa, 14 gerações. Aqui são 2 movimentos de 7. Isso aqui é um ciclo, né, gente? Não é um ciclo? 14 gerações. De Davi, a deportação da Babilônia. Lembra? O povo vai ficar cativo lá 400 anos. Quem vai mandar é Faraó. Olha o que o povo hebreu passou. É quase que aquela transformação ali. Mas com todas as coisas. Da deportação da Babilônia ao Cristo, que é o nosso foco, que é onde queremos chegar com Ele, pegar os seus ensinamentos, nos envolvermos com Ele, vivenciar esses ensinamentos, da deportação da Babilônia ao Cristo. Quem é bom de conta aí? Quantas gerações no nosso planeta se estruturou para que esse processo educacional chegasse naquele irmão ali? Quantas? 42 gerações? Dividido por cada ciclo daquele ali, tem muita representatividade espiritual, não é o nosso foco agora. Você vai ter que número? Para fechar o sábado, porque ele é o sábado, ele é o dia do descanso, ele é o sabate, ele é o noivo, volto a dizer, ele é o 7º dia. Quando nas bodas de Caná, primeiro movimento no Evangelho de João, de milagre, entre aspas, de Jesus, onde ele transforma a água em vinho, ele vai usar 6 tagas destinadas à purificação dos judeus. Olha como é que é significativo isso. Aquela mulher da Samaria, na beira do poço, quando Jesus profetiza na vida dela, ela fala, mas sendo tu judeu, me pede água para mim, sou samaritana? Ele fala, chama teu marido então. Não tem marido, dissestes bem. Você não tem marido não. Porque 5 maridos você já teve, e hoje o que você tem não é teu. Quantos, gente? Quem está ali com ela? O 7. É a representatividade maravilhosa desse noivo com a humanidade. E ele é o nosso noivo. Nós somos a Samaria, o povo estrangeiro, chegando aqui de fora, voltamos aí sem conhecer essas coisas cristãs, por não entrar em profundidade com esses ensinamentos. Então, esses 6 aqui, ó, é aquilo que acomete todos aqueles que pararam daqui para trás. Porque ele é o 7º. Estar com Jesus é vencer esses 6. Mas eu saio daqui de capela sem aceitar o Cristo, porque senão eu vou ter que vencer esse lado de lá. Se lá em capela eu aprendi o mesmo que eu estou aprendendo aqui. Amar ao próximo como a ti mesmo, isso todo mundo aqui aprendeu. Perdoar quantas vezes? 7 vezes? 70 vezes? 70 vezes, 7 vezes? Nós aprendemos, não já? Nós estamos conseguindo fazer isso uma vez? É algo que você pensar. Eu saio de lá de capela por não estar. Eu saio de lá como 6. Eu aqui agora estou sendo exilado porque não consigo ouvir esse mestre me
convidando a esse processo de renovação tão pleno, tão bonito, que veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Mas preferimos as algemas da mágoa, da angústia, da depressão, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo que ainda nos assola, pelas posses que nos deixam muito atabalhoados ainda naturalmente, porque assim nos escravizamos sem perceber. E aí a gente sai daqui para lá como 7. Vocês também? Chega lá, passa alguns milhares de anos, talvez milhões de anos. Chega lá um espírito crístico, vai falar a mesma coisa para vocês. A mesma coisa. Se alguém te pedir a capa, ofereça também já. Se te pedirem para andar 1000 passos, vá em 2000. Ouvir Jesus com esses recados é sair da linha da cobrança da justiça e entrar nas linhas do amor. Você já pensaram nisso? Quando uma pessoa te exige ou te pede a capa, talvez ela esteja no direito dela que ele te deve. Mas, quando ela te pede a capa e você oferece a túnica é o amor. É aquele algo mais que você consegue oferecer. Se te pediu para andar 1000 passos com ele, vai, porque a gente deve. É justo que seja assim. Ou às vezes vocês não têm a sensação que vocês estão andando 1000 passos com alguém, porque está perdendo, né? Tem que ir, vamos, a trancos e barrancos. Mas quando você vai mais 1000, você entrou nas linhas do amor. Você gerou crédito. Você gerou um novo momento para a humanidade. Esses ensinamentos que são ofertados e não praticados vão ser trabalhados aqui também. Muitos de nós que sairemos daqui exilados é o que nós vamos tentar levar o povo lá. Só que a gente às vezes não pratica isso lá, a gente sai de lá para um outro mundo. Vocês já ouviram falar disso aqui, gente? 666? Já ouviram falar? Que número é esse? Eu estou chateando vocês? Não. É o número da animalidade, onde prevalece a animalidade em detrimento de processos de humanização que já deveríamos ter pensado. Humanização. É que Cristo quer de nós. Desenvolvamos um olhar diferente uns pelos outros. O Evangelho vai nos pedir, trazendo para o tema de hoje, que esse Cristo, Jesus, o amor, que nos amássemos uns aos outros. A maioria de nós entendeu que era para que nos amassássemos. Não é essa. A ideia é saber o que podemos fazer nessa oportunidade de servir. Gente, está muito complicado? Está muito baixo. Está baixo? Não está, menino? Não, não estou. Tá. Vamos ver se melhora para tudo. Melhorou? Melhorou? Então, a proposta é de olhar para esses ensinamentos com muito carinho. Desde aquilo que a gente aprendeu ontem aqui com Moisés, né? E agora, com a presença dessa luz do mundo, que quando chega, lembra que eu comentei que encontrar 2 públicos pelo menos? Mateus capítulo 4, versículo 16. E os que estavam assentados em trevas viram uma grande luz. Olha que interessante isso. Quando somos criados simples e ignorantes. Simples e sem saber. Simples e sem esclarecimento. Essa luz vem para esclarecer, para clarear, para trazer conhecimento. E
Então, quando Jesus aporta o orbe, ele encontra esse público que estavam assentados, acomodados em trevas, tá? Mas vai encontrar um outro público também, que é os que estão assentados em região e sombra da morte. Para eles, a luz, que é a mesma, raiou. A mesma luz tem a capacidade de atuar em dois grandes públicos. Os que estão começando o processo educacional, que estávamos aqui na época, e que estes aqui estarão, com o nosso auxílio quando exilados, mas também para aqueles que já vieram daqui e que aguardaram a vinda do Messias. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra disso? Era uma promessa que ele tinha. Ó, vocês vão lá, e daqui a pouquinho chegam lá. Vou auxiliar. Vocês não vão estar lá, não. E várias vezes no Evangelho, esse que é a luz do mundo vai trazer sinalizações dessa obra. Aquela mulher sirofenícia que clamava atrás dele, pedindo ajuda para a filha, e os discípulos, Senhor, despede ela que ela está gritando atrás de nós. Lembra dessa passagem? Não é justo pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É assim que ele fala? Olha que interessante. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é justo pegar o pão dos filhos e deitar. Mas os cachorrinhos, Senhor, não comem das migalhas que caem na mesa de seu Senhor? Essa é aquela que representa a turma que está em trevas sem esclarecimento, às vezes em ignorância, embora ela mostrasse muito conhecimento de hora, mas que pega parte dessa luz, receberam parte dessa luminosidade. Né? E os que estavam em trevas, sentados em região e sombra da morte, para eles a luz ali. Eu vou facilitar aqui o nosso estudo. Quando Jesus traz, então, os mandamentos, quando Moisés traz os mandamentos, como nós vimos ontem, eles vão ser, por Jesus, clareados. Eles vão receber um upgrade por Jesus, uma reformulação, e que a grande maioria de nós não percebe com profundidade esse processo transformador, e que faz parte da nossa renovação. E que pede de nós isso que nós vamos chamar de sentimento, para poder olhar para aquela lei de forma diferente. Como é que está escrito lá? E lá vai dizer que nós ouvimos, né? Ouvistes o que foi dito, não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. É assim que está lá? Não é? Aonde está gravada a lei de Deus? O Espírito responde isso com propriedade. Você sabia que isso é falado aqui, no tempo do Evangelho? Não é essa a resposta. Numa igreja católica, não é essa a resposta. Você perguntar para o padre onde está gravada a lei de Deus, ele vai pegar a Bíblia e vai te mostrar. O protestante é a mesma coisa. Talvez um rabino ou outro vai pegar a Torá e vai falar assim, aqui está gravada a lei de Deus. Mas o Espírito já recebeu esse material da espiritualidade. Onde está gravada a lei de Deus? Consciência. É aí que você vai a julgamento. Então, se você pega um mandamento como esse, que o companheiro que foi visto aqui ontem, Moisés trouxe, não matarás, e qualquer que matar será réu de juízo, ele vai ter de Jesus uma apreciação da lei. Vocês viram isso aqui ontem já? Não. Uma apreciação da lei com tal de eu, porém, vos digo. Família, se Jesus, que é o nosso guia e modelo, que é o nosso foco de aprendizado, faz a apreciação da lei, ele está buscando para nós um processo transformador sutil que nós temos que estar tendo. Ouvistes o que foi dito, não matarás, qualquer que matar será réu de juízo. Vocês já pensaram o que acontece consciencialmente com vocês quando tirarmos a vida física de alguém? Complexo, né? É algo que estamos buscando fixar em nós. Não podemos matar, qualquer que matar será réu de juízo. Mas Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo.
Guardem essa expressão, eu porém vos digo, que ele faz esse eu porém com toda a lei, sublimando a lei para nós. Eu porém vos digo o quê, família? Me ajudem. Em relação ao não matarás? Olha para isso, vai lá, mamãe, depois você volta. Família, eu porém vos digo. Ele fala a respeito disso, e isso é importante para nós, tem a ver com não matar, de uma forma mais sutil e diferente, que nós que estamos aqui na casa espírita, conhecido na atualidade como cristianismo redivivo, é importante a gente levantar essa bandeira. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão será religioso. Eu tinha que matar para ser religioso. Agora, se eu me encolerizar contra o meu irmão, com Jesus, eu sou réu de juízo. Cólera é o quê, gente? É o quê? Raiva. Vocês conhecem alguém que sente raiva? Com Jesus, então, sentimentos dessa ordem já é motivo suficiente para mim, na minha consciência, analisar, trabalhar esse aspecto em mim. Porque se esse Jesus, esse Cristo é a personificação do amor entre nós, tem a ver com sentimento. Tem a ver com um sentimento mais sublime, e que não cabe nessa linha do ódio, do rancor. Eu não estou chateando vocês mesmo, não. Ouvistes o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já no teu coração cometeu adultério. Vocês têm certeza que eu não digo isso? Olha que legal isso. Jesus foi um dos primeiros que levantou uma bandeira dessa hora. Qualquer movimento de adultério na época dele era trazido as moças para serem liberadas. Não aparecia o homem, não, filho. Só as mulheres. Estranhado isso, né? Jesus, quando traz a pérola do adultério, ele está falando para os meninos ou para as meninas? Pensa no texto. Ouvistes o que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que atentar numa mulher, está falando com menino ou com menina? Os meninos. Não é legal isso? Já no teu coração cometeu adultério com ela. É sutil. Vai aí agora o que se pensa, o encaminhamento que dá do seu sentimento, e assim por diante. E nessa busca da fixação de um sentimento nobre, que tem que ser despertado, identificado em nós, trabalhado, moldado no coração do homem, são N preceitos de profundidade que ele traz. Quando ele fala da instituição religiosa, o poder e a importância que esse ambiente tem para essa fixação desse sentimento tão nobre como o amor em nós, quando ele vai dizer que se a gente vier aqui moldar, trazer a nossa oferta, olha que expressão tão pequena, com tamanho poder, e aí te lembrares, e aí, aonde é aí, gente? No altar, na casa religiosa. E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ele no altar a tua oferta, vai conciliar-te depressa com o teu adversário quando estás a caminho com ele, para evitar dele te levar para o juiz chamar o oficial, te inserir na prisão. Em verdade, eu vos digo que no processo educacional necessário, você não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Olha a beleza
precisa da instituição religiosa com as portas abertas, porque é aqui, no altar, na instituição, que a gente lembra que nosso irmão, às vezes, não anda com o melhor sentimento para conosco. Olhe-se aí a importância dele. A gente vem fazer o que a gente tem de melhor, mas é aqui, na hora da oração, você vai levar o pensamento, fulano de tal, 5 anos atrás. Que loucura que eu fiz, né? É aí, nesse ambiente que você se lembra. Vamos deixar a nossa oferta aqui, vamos lá reconciliar. Isso é que esse mestre quer de nós, que no tempo da vida, no altar da intimidade, a gente busca essa purificação de sentimento e de coração, a fim de que esse encontro com o Pai possa se realizar. Porque se o Antigo Testamento diz que ninguém jamais viu a Deus, é nas bem-aventuranças que esse mestre maior vai nos ensinar que bem-aventurado é o limpo de coração, porque estes verão a Deus. Promover um processo de higienização do sentimento é algo que nós temos que fazer. Agora, já identificando tamanha responsabilidade, fazer esse processo pela vigilância. E o que mais, gente? Não tem nada? Vigiar e orar. A grande maioria de nós fala orar e vigiar. A oração primeiro, né? Mas não é assim. Lá vai dizer vigiai e orar. Sabe por quê? Tem que ter vigilância, família, o tempo todo. É o tempo todo que a gente tem que ter vigilância. E usar a oração como recurso, visto as nossas lutas, deficiências e dificuldades, para esse fortalecimento também. Cairmos em tentação. Cair é queda vibratória. Só que muitos não sabem, mas antes do vigiar que está na frente, depois do orar, tem o quê? Tem um olhar lá. Olhar, vigiar e orar. Tem um olhar te convidando a perceber o que está fazendo no campo de percepção. Que é uma ferramenta tão bonita e tão importante. Não estou falando aqui de um olhar físico só não, que o Chico, por exemplo, nos mostrou com deficiência, não tinha lá os seus problemas oculares, poder sangrar, tinha dor, uma série de dificuldades. Nós estamos falando de uma ótica espiritual, de uma capacidade de ter olhos de ver com profundidade. Aquele olhos de ver que Jesus cita lá, que nos fala. Enxergar de forma diferente. Olhar o próximo agora, não mais como aquele indivíduos, como se fosse tudo participantes de uma mesma espécie de planta, por exemplo. Vocês lembram aquele cego que foi curado por Jesus em Betsaida? Lembra daquela passagem? Betsaida significa casa de pesca. Jesus tinha falado para os discípulos, Pedro ouviu dele, ele vai te transformar num pescador de homens. Quando eles vão para Betsaida, é legal porque levaram o cego para que Jesus tocasse. Jesus pega o cego pela mão e tira para fora da aldeia. Betsaida, casa de pé. Jesus pescou, tirou para fora da aldeia. Cuspiu no olho dele, impôs as mãos, perguntou o que ele estava vendo. Ah, eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Quantos de nós na vida temos essa visão ainda perturbada? Precisamos desse mestre impor novamente as mãos, porque lá foi uma das poucas curas que Jesus fez em 2 momentos. Jesus impõe a mão de novo e pergunta: e agora o que está vendo? Agora eu vejo ao longe, tal qual cada um é. Olha que beleza que é isso. Eu estou no lar com 5 pessoas, 6, eu acho que é como se fossem árvores que andam, tudo a mesma espécie. Nem casa inteira que presta. Né? Tudo farinha do mesmo saco. Somos indivíduos
criados pelo Pai, é onde não vai ter um de você no universo. Se existir um universo paralelo, nem há, tem um de vocês. Vocês são únicos com a beleza que cada um possui. Isso é tão maravilhoso, tão bonito, a beleza de cada qual com as suas lutas e desafios, que só existe também um único Deus. Eu tenho que aprender desse mestre que nos traz tamanho amor, ao olhar ao longe, cada um tal qual cada um é. Não ver os homens como árvores que andam. Você só consegue perceber cada um com a sua beleza quando desenvolver em você aspectos de sentimento enobecido, aspectos de amor. Esse exemplo esse mestre nos dá. Quando ele entra em Jericó e vê aquele chefe dos publicanos, Zaqueu, no alto daquele sicômoro, e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Lembra lá? Hoje me convém pousar em tua casa. Atua do lado de fora da cidade de Jericó e Bartimeu, filho de Timeu, que estava na beira do caminho meditando, mas cada um deles é visto por Jesus como únicos. Cada caso é um caso. Quem é pai e mãe que sabe não tem um filho igual ao outro. Não é assim? São pérolas que o Pai nos oferta para um processo educacional. Precisam de muito amor, como nós também precisamos de muito amor. Então, o negócio está certo? É isso mesmo? Meu Deus, acho que não vai dar tempo. Você tem mais 12 horas para montar. Entendeu, né? Então, começamos a receber deste mestre um convite para amar. Um convite para o amor. E ele vai fazendo isso com toda a lei que Moisés oferece, ao ponto de chegar lá na frente e dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Lembra disso, gente? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, isso você sabe: amai os vossos. Eu acho que vocês sabem isso de cor e salteado, porque talvez dos versículos que Emmanuel comenta através da psicografia do Chico, é o versículo mais comentado. Amai os vossos inimigos. Essa expressão Emmanuel comenta por 24 vezes, 24 lições sobre óticas diferentes. Uma hora o inimigo é o irmão que está do lado, uma hora é o credor, uma hora é aquele que vai auxiliar no seu processo de crescimento educacional, e ele trabalha todos esses aspectos. Mas é o que transformou Jesus, nosso mestre e modelo, nesse indivíduo capaz de transformar o mundo, quando ele traz uma pérola dessa ordem. Ninguém ainda que pisou na face da terra trouxe isso. Amar o inimigo. Isso é fácil ou é difícil, gente? Muita gente aqui acha que é erro de tradução. É erro de tradução, Toninho, porque não foi com o seu que eu passei. Você não tem ideia. Não é verdade? Mas Jesus sabia o que ele estava falando. Ele sabia que nós tínhamos ouvido que era para amar o próximo e aborrecer o inimigo, porque estava no Antigo Testamento. Mas eu, porém, é o nosso guia e modelo, é aquele que, segundo os Espíritos, vai trazer para nós o ideal do que seria chamado caridade. Quando o companheiro fala aqui da mudança da casa, que sai de aspectos de assistencialismo ou de somente transferência de bens materiais para aspectos de reformulação mental, de iluminação das mentes.
É quando você vê na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, como seria a caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Todos, gente. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Essa é a caridade que temos que começar a trabalhar como entendia Jesus. Então, aí, esse amar os nossos inimigos ganha um aspecto muito interessante, porque eles também estão inseridos nessa benevolência para com todos, eles estão lá. Não é benevolência para com fulano e o ciclano, com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Os nossos inimigos têm imperfeições? E vocês têm? Todo mundo. Quem acha que tem imperfeição no meu amor? Você não vai dar as duas não, gente. Pode levantar. Imperfeição não é imperfeição. Imperfeição. Eu, um cara, é gente perfeito, né? Não estamos falando aqui de forma física. Nós estamos falando aqui que ninguém vê e que você já identifica na sua intimidade. Aquele sonho revelador que você teve semana passada, que te mostra o que você foi na outra existência. Aí você chega apavorado numa reunião de atendimento espiritual na casa espírita, né? Descobri que eu não sou flor que se cheira. Aí o cara fala, não precisa preocupar, vamos já sabendo. Ninguém aqui é. Não somos todos. Então esse amar os nossos inimigos, ele vem com uma positividade na fragmentação das possibilidades, quando ele diz assim, amai os nossos inimigos, bendizei aqueles que nos maldizem. Falou mal de você, filho? Fala bem dele. Mas mas é o Toninho que está falando, gente, está no Evangelho. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Para que a gente possa ser filho do nosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Nosso amigo Chico teve um problema sério com uma vizinha que parece que maltratou a cachorrinha dele lá, né? E aí ele, com a dor no peito, depois da perda da cachorrinha, há quem diga que a moça estava tentando ajudar o Chico, que tinha tanto trabalho, que tinha que dar a cachorra, vou deixar pegar a cara dessa cachorra, tudo é ligado ali. Dizem. Mas Emmanuel, identificando aquela dor naquele coração, que o Chico ficou com aquilo muito dolorido, sofrendo com aquilo. Ele não conseguia aceitar que alguém pudesse fazer. Aí a mãe aconselha, procura saber da companheira, porque ela está precisando. Descubra o que ela mais precisa, para que você possa dar para ela isso. Jesus ensina isso no Evangelho. Bendizei quem vos maldize, fazei bem aos que vos odeiam. Olha aí a oportunidade, aí o Chico vai lá como bem enganado, vencendo a si próprio. E aí descobre que a costureira, a máquina de costura dela tinha estragado. Não dava você. O que o Chico faz? A hora é agora. Vou resolver. Vai lá comprar uma máquina de costura novinha. Naquela época, carnê, 60 prestações para fazer. Quando ele chega com a máquina de costura para ela chora emocionada, abraça o Chico emociona-se também, e diz Emmanuel que sai uma nuvem do coração do Chico e ganha espaço. O Chico ficou bem, e com 60 prestação para pagar. Ficou bem. Perceberam o detalhe? Isso entra na linha do amar dos nossos inimigos. E o Evangelho continua dizendo, porque se nós amarmos somente quem nos ama, família, os publicanos fazem isso. Se nós cumprimentarmos somente quem nos cumprimenta, os publicanos considerados pecadores não fazem o mesmo. Nós temos que amar quem não nos ama, começar a cumprimentar quem não nos cumprimenta.
céus, porque só vai existir um Pai para nós se existirem os irmãos. Esse Pai faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons na passagem da primeira dos maus, depois dos bons. Não é legal isso? O nosso sol, a nossa energia, vai só para quem a gente gosta. Você chega na festa, cumprimenta só quem você, aquele que você tem dificuldade, você pula, você passa de liso. O Pai faz com que o seu sol se levante sobre nós e bons, e a chuva desce sobre os justos e injustos. Esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus vai finalizar dizendo: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vai ganhar, inclusive, nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, amigos, temos que nos esforçar com essa sublimar essa lei que Moisés trouxe ontem para nós aqui, fazer com que ela ganhe em nós em vida e sentimento, porque esse amor pede de nós um exercício, não em tom de está aí, pega quem quer. Para quem está aqui ouvindo Jesus, evitando processos do 666, de exílios contínuos, vamos lembrar dessa fala dele em João, quando ele nos diz que é um novo mandamento. Novo mandamento nos deu. Você já tinha ideia de Deus. Ele vai te oferecer um novo agora. Que vos ameis uns aos outros. Ponto e vírgula. Eu aprendi que o ponto e vírgula você tem que dar um espaço maior, né? Não é a vírgula pouco. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ponto e vírgula. Assim como eu vos amei a vós, e uns aos outros vos ameis. Como é que ele nos amou, família? Incondicionalmente. Amar por amar. Amar sem pedir nada em troca. É um sentimento um pouco mais amplo. É um sentimento que tem aspectos de universalidade. Não é aquele sentimento que pede troca. Eu gosto de usar um exemplo que é aquele que a gente fala assim: eu amo demais a minha esposa. Como eu amo aquela dona, gente, que espetáculo. Uma pessoa especial. Até o dia que ela vira você e fala assim: conheci um rapaz nos olhos deles. O seu amor vira o quê? Que amor é esse que consegue virar ódio? É um amor muito rasteiro, que nos é natural. Mas novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, uns aos outros vos amei. É o que ele nos ensinou. Que nos amássemos incondicionalmente. É um exercício desafiador. Esse Jesus, pelo amor, personificado, nos convidando também a amar. Sim,